Advogado de Donald Trump traz uma verdadeira bomba para ministro Alexandre de Moraes sobre o novo processo movido pela Trump Media e pela empresa Rumble, que foi censurada aqui no Brasil. Agora a casa caiu, acabou todos os prazos e o ministro Alexandre de Moraes vai sim sofrer as consequências deste processo. Entre elas, pessoal, a apreensão de bens lá no exterior, o visto sendo cassado e outras medidas mais que podem acontecer com o ministro Alexandre de Moraes e com a sua família também. Nós vamos ver isso aqui agora, uma entrevista que foi feita ali com o Martin De Luca, o advogado de Donald Trump e dessas empresas de mídia, e agora realmente chegou na última consequência e nós vamos saber. Ele vai trazer uma revelação aqui que muitos não sabem sobre esse processo que já está muito avançado. Vamos ver essa entrevista agora, já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Estamos quase chegando aí a 700 mil inscritos e você pode nos ajudar nesse processo. Veja aí esta matéria e voltamos em seguida. Sim, o que aconteceu basicamente foi que o ministro Alexandre de Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza o mês passado. Do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida, e basicamente teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. Justamente esse dia, aproximadamente a 1h30 da tarde, o prazo era também à noite, 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo o que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos, acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre de Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre de Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza e pelas regras dos Estados Unidos. Porém, terça também não teve novidades. Quarta não teve novidades, não pediram uma prórroga, não apareceu absolutamente ninguém por ele. Então, a conclusão disso foi que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre de Moraes pela ação da Rumble e Trump Media. Excelente. Eu sei que são acontecimentos, né, diversos aí, e a gente vê uma exposição do ministro Alexandre de Moraes em diversos fatores que vão se juntando, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ouvir do senhor se isso pode ter um peso também, de repente, para a justiça americana nesse processo que envolve a Rumble. A gente recebeu aqui, conforme a apuração da nossa produção, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos chama a condenação de Eduardo Bolsonaro, aqui no Brasil, né, 2 dias atrás, de lawfare contra oposição política. Um portal
porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou hoje que a condenação de Eduardo, então, foi parte de um padrão de perseguição e lawfare dos tribunais brasileiros contra a oposição política. De que forma esses outros eventos, esses outros acontecimentos internacionais, inclusive, como aquele que envolve a deputada Carla Zambelli, ajudam a expor mais a própria figura do ministro Alexandre de Moraes, que está nesse processo específico da Rumble? Faz parte do padrão. O que Eduardo Bolsonaro é acusado de fazer, se a gente tira todo o barulho político e vê simplesmente os fatos não disputados, é que o Eduardo Bolsonaro viajou para Washington, que ele se reuniu com autoridades dos Estados Unidos, em Washington, ou seja, em território americano, que ele falou coisas que aparentemente não poderia ter falado, como os abusos do Alexandre de Moraes, seja com o 8 de janeiro, seja com as eleições, seja com censura, seja com diversas coisas. Mas são todas coisas de conhecimento público, né? Então, na essência, o que Eduardo Bolsonaro fez, indo detrás das convicções políticas dele, foi informar autoridades americanas sobre algo que ele considerava que estava errado, sendo um deputado federal, e coisas que eram de conhecimento público, né? Mas traduzindo essas questões para o inglês, informando, olha, teve esse abuso, teve aquele abuso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Prestem atenção ao Brasil, prestem atenção ao que Alexandre de Moraes está fazendo. Tudo em território dos Estados Unidos. E, por causa disso, ela foi condenada. Então, isso é mais uma vez atacar speech, né? A liberdade de expressão nos Estados Unidos. Pessoas, nos últimos 250 anos de liberdade que temos nos Estados Unidos de expressão, teve pessoas do mundo inteiro, acho que mais de 190 países que vêm aos Estados Unidos a reclamar, a xingar ao governo oficial ou a oposição do país que eles vêm, a se expressar politicamente, a falar, presta atenção no que está acontecendo no meu país. Estados Unidos deveria se posicionar assim ou assá. É uma coisa que acontece todos os dias. Não é nada fora do normal. E Alexandre de Moraes, sendo a suposta vítima disso, fez um caso criminal sobre algo que acontece rotinariamente com países do mundo inteiro, em Washington, todos os dias, por palavras e comunicações do Eduardo Bolsonaro em território dos Estados Unidos, com as autoridades americanas. E por isso foi condenado a 4 anos de prisão. Ironicamente, foi condenado em um tempo recorde, processo mais rápido, acho que o único processo mais rápido da história do Brasil deve ter sido o processo do pai dele. Fora isso, foi com extraordinária velocidade, obviamente com um painel, uma turma do STF que está 100% alinhada politicamente com o governo Lula e com Alexandre. E que fizeram? Condenaram o cara por falar nos Estados Unidos. Então, assim, é simplesmente somar ao que já vem acontecendo faz muito tempo. Obviamente, sabemos e podemos ver que diversos fóruns ao redor do mundo, a ser informados sobre o que está acontecendo, começam a recusar extradições, recusar os mandados do Alexandre. Isso só vai continuar piorando, né? E a grande tragédia disso, além de suprimir a liberdade de expressão, liberdade política, é o que Alexandre de Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro. Um judiciário que era exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. Doutor Martin, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui conosco hoje. Bom, se o tribunal americano concordar com os argumentos aí da Rumble e da Trump Media,
continuando aí, né, o processo contra Alexandre de Moraes, o ministro, a revelia, qual vai ser o precedente importante aí que abre nesse caso em relação ao mundo? Porque nós sabemos que tem muitos juízes e muitas pessoas que têm muito interesse que essa censura continue, esses órgãos supranacionais continuem operando dentro dessas big techs. Qual que vai ser a importância desse julgamento se realmente o tribunal americano concordar com os seus argumentos? Excelente pergunta. Eu acho que seria o primeiro caso dessa natureza na história dos Estados Unidos. Sempre lembro que não é um grande mérito nosso que seja o primeiro caso, sino que isso acaba sendo o primeiro caso porque nunca teve um juiz num outro país que tenha feito algo tão abusivo e tão obviamente ilegal como que Alexandre de Moraes fez, né? Ninguém pensou em fazer algo tão óbvio de errado. Então nunca aconteceu no passado. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro. Então, Alexandre de Moraes está brindando um presente, né, à justiça americana de poder lidar com uma situação extraordinária que não tinha se manifestado no passado, para poder se pronunciar e já limitar esse tipo de abusos antes que aconteçam um com outros juízes do Brasil, que nunca aconteceu. Isso é muito importante, eu sempre ressalto isso, porque Alexandre de Moraes gosta de falar que ele está acompanhado por todos os ministros, que todo o judiciário concorda com ele, e a crua realidade é que mesmo se os outros ministros são forçados a concordar com ele ou intimados a concordar com ele, a realidade é que nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal jamais fez o que Alexandre de Moraes fez com as ordens de censura que ele encaminhou por e-mail aos Estados Unidos. Nenhum outro juiz brasileiro que eu saiba fez isso também. Se aconteceu, deve ter sido em super segredo, porque a gente não está informado. Então, caso que não tenha acontecido em segredo, significa que ele é o único que faz essas coisas, né? E até onde a gente sabe, também não temos outras situações de juízes de outros países que tenham feito isso, que a gente esteja ciente. Então, se a gente recebe uma decisão favorável e uma condena revelia, isso invalidaria futuros mandados do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que são da mesma natureza, e marcaria um precedente, por primeira vez na história dos Estados Unidos, que uma ordem de censura do exterior não pode entrar nos Estados Unidos sem passar pela justiça americana ou as autoridades americanas para censurar conteúdo e o que as pessoas falam no debate público dentro do território americano. Excelente. De forma geral, o senhor acredita que, tudo que envolve Alexandre de Moraes, esse último acontecimento também, a falta de resposta dele nesse processo, pode complicar ainda mais a relação entre Brasil e Estados Unidos de uma forma geral? Olha, eu sempre espero que não, né? Nossos países são grandes amigos. Ou se você vê pesquisas públicas, né, e privadas, população dos Estados Unidos adora o Brasil. Acho que é um sentimento recíproco. Os brasileiros, todos sabemos, adoram os Estados Unidos. E esses laços de amizade têm que continuar, né? Nos, 200 anos da história ou mais, 230 anos da história de relações diplomáticas e laços de amizade entre os dois países, não tínhamos enfrentado, a relação bilateral, acho que não tinha enfrentado um desafio tão grande como é Alexandre de Moraes. Mas ele é só uma pessoa, né? As pessoas passam, a função pública dele vai passar, e é importante que os dois lados se mantenham focados em tudo que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, eu acho, e que entendam que o Alexandre de Moraes é uma anomalia, que gera desconforto, que gera fricção, que gera conflito, mas quando você tem um amigo, você normalmente, um sinal da amizade é você poder falar a verdade para seu amigo, né? Se você vê seu amigo fazendo algo errado, ou que está acontecendo algo errado na terra de seu amigo, você fala para ele, querido, isso aqui está errado, tem que mudar, vamos para frente, né?
Então, eu acho que o que vem se desenvolvendo, mesmo que o Lula tenta de formas bastante acrobáticas e ridículas caracterizar isso como ataque na soberania, o que é basicamente um pronunciamento por diversos setores da sociedade americana, seja do governo, seja em plataformas que se recusam a continuar sofrendo esses abusos, sejam os usuários mesmos, falando para o Brasil, ó, você tem um problema ali, se é problema tem um primeiro nome e um sobrenome, está fazendo as coisas erradas, está fazendo as coisas totalmente ilegal, vocês têm que resolver esse problema, né? E se a gente mantém essa disciplina, eu acho que esse triste episódio que é Alexandre Moraes pode ser superado pelos dois países, sem dúvida. Doutor Marte, eu tenho uma curiosidade, porque foi um ponto muito curioso mesmo o governo brasileiro entrar no segundo tempo, aí nos 46 minutos do segundo tempo. Eu queria saber do senhor como é que a equipe jurídica interpretou aí a manifestação do governo brasileiro, informando que não representa Alexandre de Moraes. Eu queria saber não só da equipe jurídica, mas como que o juiz ali na Flórida interpreta esse tipo de mensagem, esse tipo de interferência no último momento. Eu não posso falar pela juíza do caso, obviamente isso para o tribunal falar, não para mim, não corresponde eu falar, ou tentar interpretar o que a juíza pode ou não pode fazer. Em relação a como a gente recebeu isso, com confusão. Mas peraí. Vocês representam quem? Você representa Moraes? Não, Moraes não. A gente não representa Moraes de jeito nenhum. Tá, então vocês representam o governo do Brasil. Mas por quê? Porque o que Moraes fez são funções oficiais. Não, tudo bem, vocês podem alegar isso, mas a gente está processando ele na pessoa física porque a conduta dele e as ordens são totalmente ilegais. Mas aí, vocês representam ele pessoa física? Não, pessoa física não. E então, vocês estão aqui para defender quem? Se Rumble e Trump Media não estão processando ao governo do Brasil ou ao Brasil país. Está processando Alexandre Moraes, pessoa física. Então, a gente recebeu isso com confusão. E agora, minuto 46 do segundo tempo, também não entendo. Eu acho que a AGU anunciou por primeira vez que eles iam defender, que eles iam contratar o escritório, que eles iam defender a Alexandre Moraes nos Estados Unidos em março de 2025. Né? Então demoraram, não sei, 14 meses sem aparecer. E aparecem com 6 horas para vencer o prazo do último dia. E para falar que não representa Alexandre Moraes. Então, confusão acho que é a única interpretação. Doutor, eu sei que o senhor tem outros compromissos, né? Só queria rapidamente tirar uma dúvida que é do nosso público aqui também. O senhor, na verdade, já esclareceu para todos nós aqui em outras visitas aqui ao Sem Rodeios, que são coisas diferentes, né? Esse processo e a questão da Magnitsky, claro, mas até o nosso colega Frederico Juncker, que o senhor também conhece, que hoje não está aqui porque está fazendo uma cobertura na Colômbia, ele disse que agora ele, com esses últimos acontecimentos, especialmente esse caso, esses últimos que trouxemos aqui, todos esses últimos episódios, nem vou repeti-los aqui agora para não ficar tão desgastante, mas que ele enxerga novamente a possibilidade de repente, o quanto antes, ser aplicada novamente uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que esses últimos fatores, incluindo a questão da Rumble, podem antecipar, de repente, aí mais, trazer novamente sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu não posso falar, como já também mencionei no passado, eu não posso falar pelo governo americano. Mas o que eu sugiro para as pessoas vai para trás lá, acho que foi 30 de julho de 2025, quando o FAC anunciou as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Leia o texto do anúncio. O FAC, que é o Departamento do Tesouro americano, que é a autoridade responsável por impor as sanções, descreve exatamente por que o Alexandre de Moraes foi sancionado. Então, leia esse texto integralmente. Pense o que tem acontecido desde aquele dia 30 de julho até hoje, desde acho que as sanções sobre ele foram retiradas em dezembro de 2025.
que aconteceu de dezembro de 2025 até agora, e vocês vão poder chegar às suas próprias conclusões sobre se o comportamento dele mudou ou continua sendo exatamente o mesmo. Dobrando a aposta, triplicando a aposta, que todos nós já estamos acostumados. Pois é, né? Para quem achava que este processo ali com a Trump Media e juntamente também com a Rumble, que é a plataforma, né, a rede social, achava que não ia dar em nada, que ia tudo terminar em pizza. Pois é, o que aconteceu foi que a defesa do Moraes perdeu o prazo para poder responder a respeito desse processo. E aí, inclusive, acionaram ali a AGU, né, a Advocacia Geral da União, para poder defender o Alexandre de Moraes. Agora, olha que absurdo, pessoal. A AGU é um órgão do Ministério Público, né? E Ministério Público, quem paga essas contas somos nós, os contribuintes. E isso não é nada justo. Preste bastante atenção, né? O ministro Alexandre de Moraes tomou medidas e por isso está sendo processado nos Estados Unidos. Medidas que foi dada por ele, não pelo Supremo Tribunal Federal. Ele, como pessoa física, usou as instituições para fazer essas medidas. Isso lá atrás, né, durante as eleições de 2022, depois também durante 2023, depois que aconteceu o 8 de janeiro. E tudo isso que aconteceu, na verdade, quem deve pagar as contas seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Alexandre de Moraes, pelo menos às custas, né, dos advogados. Aliás, o Alexandre de Moraes tem ali o escritório da Viviane Barsi, né, que recebeu aquele contrato de 129 milhões de reais, depois um outro contrato de 50 milhões de reais, tudo envolvendo o Workário Banco Master. Ou seja, eles têm condições suficientes para poder se defender, né? Alguns falam que o escritório Barsi ali não teria capacidade de estar se defendendo, porque foi contratado para poder trabalhar para o Workário e não prestou nenhum serviço. Então, eles não têm competência para poder fazer isso. O que não pode é gastar o dinheiro público, o meu e o seu dinheiro, para poder defender uma ação que, na verdade, nós não temos nada a ver com isso. Agora, nos Estados Unidos as coisas são diferentes, pessoal. Não é igual aqui no Brasil, que tudo acaba em pizza e os poderosos se dão bem. Não é assim. Nós vimos agora há pouco tempo atrás, né, inclusive está acontecendo ali a Copa do Mundo, e aí a Cazé TV está cobrindo a Copa do Mundo, Cazé TV está com uma equipe grande lá, tem jornalistas na rua, e aí teve um jornalista da Cazé TV, né? Eu não sei se ele é jornalista formado, mas ele está trabalhando ali pela Cazé TV. E ele estava ali fazendo entrevista na rua e ele foi fazer uma chacota, uma brincadeira com um policial ali em Nova York. E o que aconteceu com ele? Foi preso. Por quê? Ele achou que ia ser igual aqui no Brasil, né? Onde a pessoa pode fazer o que quiser que não vai dar nada para ela, né? Só que não, lá ele foi fazer uma brincadeira, uma piada ali com um policial ali que estava na região ali, e o policial foi instigá-lo e ele continuou, e aí o que aconteceu? Foi preso, quase que foi deportado. Olha que vergonha, pessoal. Aliás, não é de hoje, né, que alguns jornalistas da grande mídia passam vergonha. E mais, esse cidadão que foi detido pela polícia de Nova York, ele é amigo de Lula, militante do PT, defensor da esquerda. Então esse tipo de gente acha que é bagunça, né? Porque aqui no Brasil a impunidade corre solta. Aí ele pensou assim, eu vou fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. E é o mesmo que nós estamos falando sobre esses processos aí do Moraes. Na verdade, eles acharam, por ser poderosos, juízes aqui no Brasil, que podia fazer tudo com cidadãos americanos, e isso não pode. Os cidadãos americanos, eles gozam ali de uma defesa do Estado. Na verdade, em qualquer país do mundo que tiver um cidadão americano, ele vai ser defendido igualmente um cidadão que está lá dentro dos Estados Unidos. E o que aconteceu na época foi que a Rumble deixou de ter os seus serviços prestados aqui no Brasil justamente por causa de uma censura, né, do STF, do TSE e do Alexandre de Moraes na época das eleições, e logo em seguida também eles ficaram sem operar, foram proibidos, tiveram prejuízos financeiros, não só ele, né, mas também o Elon Musk na época, e também as empresas do Elon Musk também foram prejudicadas por causa dessa perseguição, essa censura. E aí o advogado falou aqui também sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro que
foi para os Estados Unidos e falou aquilo que qualquer brasileiro já sabe ali nos Estados Unidos sobre a perseguição, sobre o estado de exceção que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e por causa disso o Moraes o processou e já parece que já até saiu a condenação aí, ou seja, não pode nem pisar aqui no Brasil que vai ser preso, né, se já foi condenado. Agora, um outro fato interessante também envolvendo o Moraes é o seguinte: o Eduardo Tagliaferro, né, aquele que trabalhou ali dentro do TSE, né, ele era um inspetor ali, ele cuidava dos próprios processos eleitorais ali, ele participava. O que aconteceu? Agora, recentemente, teve um julgamento lá fora e ele foi liberado, né? Ele está ali na Europa, ele foi liberado, o processo não mandou ele, não deportou ele para o Brasil. E aí, ele ainda é funcionário ainda público, ele não foi exonerado, ele ainda é funcionário público, porém não está exercendo o seu cargo. E o que acontece? Na área que ele trabalha, ele foi sorteado para um outro trabalho aqui no Brasil, né? Me parece que no Sul, né, em Florianópolis, Pouso Alegre, Porto Alegre. E aí o que aconteceu? O Ministério Público foi acionado e proibiu ele de exercer esse trabalho, mesmo remotamente, porque é um trabalho que ele pode fazer a longa distância. E aí o que acontece? As contas dele estão travadas, ele não pode trabalhar, o cidadão agora nem trabalhar mais pode. E o mais interessante é que ele não foi condenado a nada aqui no Brasil. Ele foi investigado. É diferente de ser condenado, né? É diferente da pessoa quando já foi julgada e o trânsito em julgado, né? Já acabou todo o processo. E aí, olha que absurdo. Hoje em dia é proibido você trabalhar, né? Deve ser por isso que a esquerda defende aí, né, o fim da escala 6x1 e quer uma escala 2x3, 4x3, porque realmente trabalhar nesse país, até trabalhar nesse país é proibido. Vai chegar uma hora, né? Vai chegar uma hora que você não vai poder exercer a sua profissão, porque senão você vai ser preso, né? Isso pode chegar a acontecer, é o que nós já estamos vendo em muitos casos. Por isso tem brasileiros que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, muitos que participaram do 8 de janeiro estão aqui, ó, na Argentina, né, no Uruguai, no Paraguai, fugidos. Por quê? Fazem parte desse extenso processo, o inquérito das fake news, interminável inquérito das fake news, que nunca acaba. Agora, o que eu quero saber mesmo é o seguinte: você acha que este processo com Alexandre de Moraes vai resultar na prisão dos bens dele, vai leiloar os bens dele que ele tem no exterior, dinheiro que tem no exterior, cassação do visto dele, da esposa, da família? O que você acha? Será que isso agora vai surtir efeito? E o Brasil, com essa relação com Moraes, o Brasil vai ficar sendo afetado ou não? Isso não muda nada a relação, porque já tem um tarifaço aí, né, que veio a respeito aí quando o Donald Trump, ele junto com seus secretários, ele classificaram as facções terroristas PCC e Comando Vermelho como entidades terroristas internacionais. E aí, o que acontece? Veio um novo tarifaço. E será que esse processo do Alexandre de Moraes também complica as relações entre Brasil e Estados Unidos? O que você acha? Eu quero saber da sua opinião. Coloque aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, pessoal, com o máximo de pessoas que você puder. Entra aqui, ó, embaixo tem um botão assim, ó, uma setinha para o lado, você clica e você compartilha no WhatsApp, no Facebook. É muito importante fazer isso, porque às vezes a grande mídia chega a milhões de pessoas e nós que estamos aqui trazendo aquilo que realmente o povo brasileiro precisava ouvir, talvez não chegue, mas eu conto com a sua ajuda para a gente chegar no máximo de pessoas. Compartilhe esse vídeo e tamo junto.